Após a estreia contra a equipe do Juventude, o técnico Ramon Dias tem a oportunidade de fazer uma grande cirurgia no elenco, na formação tática da equipe, pensando no jogo de amanhã contra a equipe do Corinthians. Os retornos de Bernabé e Aguirre colocam em Ramon a chance de executar um esquema com 3 zagueiros. A dúvida que existe na formação titular do Internacional, a gente traz agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero projetar um pouco o time do Inter que enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Existe uma dúvida na escalação e não é simplesmente um nome pelo outro. É uma dúvida que consiste também em uma possível mudança de ideia tática para o Internacional. Por quê? Pode-se jogar com 3 zagueiros, ou então Ramon Dias pode manter o esquema que utilizou na estreia contra a equipe do Juventude. Eu explico isso, mas antes convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20 que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, faz download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? O Inter que enfrentou o Juventude teve uma mudança tática importante, o Ramon mudou o esquema, colocou 3 volantes, um meia, 2 atacantes, o Oscar Romero sendo um volante pelo lado esquerdo, mas era uma formação em cima de um time que tinha 2 desfalques importantes, o Bernabé e o Aguirre, os laterais titulares do Internacional. Dessa forma, o Alan Benítez entrou na lateral direita e o Vitor Gabriel acabou sendo colocado como um lateral esquerdo e foi desta forma que o Inter entrou em campo contra a equipe do Juventude. Para a partida contra o Corinthians, nesta quarta, Ramon terá o retorno destes 2 laterais, tanto do Bernabé quanto do Aguirre, que obviamente serão titulares, incontestavelmente, do time do Inter. A dúvida está em relação à formação tática utilizada, porque Ramon terá a oportunidade, com o retorno de Bernabé e de Aguirre, de testar uma formação com 3 zagueiros, algo que é muito pedido pela torcida, algo que o Ramon tentou fazer quando chegou ao Corinthians e não deu por uma questão de material humano e que é cogitado em algum momento ser utilizado nesse time do Internacional em 2025. Por que existe essa possibilidade agora e essa possibilidade não aconteceu contra o Juventude? Em função dos laterais. Como não tinha o Bernabé, o Ramon, de certa forma, se viu obrigado a colocar o Vitor Gabriel como lateral esquerdo. E aí, colocando o Vitor Gabriel como lateral esquerdo, não tendo o Juninho, havia uma impossibilidade de colocar 3 zagueiros. Agora, contra o Corinthians, ele tem o Bernabé. Ele tem o retorno do Juninho também. O que faz com que seja possível, por exemplo, esse time que eu vou colocar aqui na tela. Com Antony no gol, porque o Rocher tá machucado. Um trio de zaga de Vitão, Mercado e Vitor Gabriel. Aguirre na lateral direita, Bernabé na lateral esquerda. 2 volantes, Luiz Otávio e também Bruno Henrique ou Oscar Romero. Acredito que o Oscar Romero sai na frente. Alan Patrick sendo um meia centralizado com o Carboneiro e Borré no comando de ataque. Essa escalação é possível a partir do retorno destes laterais. Entretanto, existe a possibilidade do Ramon Dias manter a formação tática que utilizou contra o Juventude com os 2 laterais titulares, com o Bernabé e com o Aguirre. E aí o time seria esse que eu coloquei na tela agora. Antony, Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabé, Luiz Otávio, Bruno Henrique, Oscar Romero, Alan Patrick, com Carboneiro e Borré na frente. Muita gente pergunta, mas contra o Juventude, o Vitor Gabriel e o Alan Benítez ficaram presos do meio para trás, o Bernabé não tem essa capacidade. Mais ou menos. O esquema utilizado pelo Ramon Dias no Corinthians era esse, 4-3-1-2. E ele tinha como laterais Matheus Bidu e Mateuzinho, que são laterais que apoiam muito. Então, assim, Bernabé e Aguirre podem sim jogar neste modelo com o Ramon Dias. Não há uma necessidade de que o lateral fique preso. Ele prendeu os laterais contra o Juventude pela característica dos laterais. O Vitor Gabriel não é um lateral tanto de ir ao fundo. O Bernabé e o Aguirre são laterais de ir ao fundo, o que dá a ele a liberdade de
fazer com que os laterais se soltem mais, ele estabeleça outros tipos de proteção defensiva. Mas é a grande dúvida que eu coloco nesse time do Inter para enfrentar o Corinthians. Sem Thiago Maia e Richard, que ainda não treinaram, o Luiz Otávio vai ser titular. E para mim a dúvida que se estabelece é essa: Vitor Gabriel ou Bruno Henrique? 3 volantes ou 3 zagueiros? Os treinos no CT Parque Gigante vão dizer isso, mas é uma grande chance de Ramon Dias fazer aquilo que a torcida quer. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!